Vamos fazer o seguinte desafio. Das produções lançadas esse ano nas plataformas de streaming, entre filmes e minisséries, de qual tipo você lembra ter gostado mais? Vamos pegar o exemplo só da Netflix, tá? Só de minisséries esse ano, de relevância, talvez você lembre fácil de Adolescência, ou de A Zero com Robert De Niro, ou de Indomável, ou de O Leopardo. Ou então você pode estar bem ansioso para a segunda parte de 100 Anos de Solidão. Agora, quando a gente vai pro terreno dos filmes, bom, se você é fã do Adam Sandler, tem Um Maluco no Golf 2, ou então você pode ter sido impactado pelo hit Guerreiras do K-pop. Mas pra falar a verdade, ninguém lembra, por exemplo, do caríssimo e flopado The Electric State, aposta da Netflix nos diretores dos últimos e dos próximos Vingadores, os irmãos russos. Por que então um serviço como a Netflix, que em teoria buscaria o melhor custo-benefício para segurar o assinante o máximo de tempo lá, investe em filmes originais? Eles não são mais baratos do que séries, eles, com algumas exceções, não são parte de franquias de sucesso e tampouco geram algumas das famosas métricas, como o tempo de retenção do usuário. E ainda por cima não conta com a bilheteria do cinema para amortizar os custos de produção. E tem mais um dado que joga contra isso, tá? Segundo um relatório da Ampere Analysis, dissecado num artigo desse ano do The Hollywood Reporter, os filmes licenciados dos grandes estúdios performam melhor do que os originais quando comparamos o custo-benefício. Claro, muitos são franquias de sucesso e isso explica em boa parte. Mas ao mesmo tempo, qual é o espaço para o filme de streaming e como o cinema no mundo inteiro pode ganhar com isso? Eu sou Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. Vou falar essa parte bem rapidinho porque você já sabe, né? Se estiver curtindo o nosso podcast, não deixa de seguir, dá o joinha, dá 5 estrelas lá no Spotify. Isso ajuda a gente demais a chegar a quem mais possa curtir. E se você quiser entrar em contato com a gente, você sabe que é só escrever para o contato@falavega.com. Vega com W, então é contato@falavega.com. E para conversar com a gente hoje, temos um craque. Ele é especialista em marketing, branded content e posicionamento estratégico. É sócio fundador da Coffee Hunter e foi também head de marketing de relacionamento na Omelette Company. Ele foi CMO do Update or Die e head e curador do Unlock CCXP. Entre isso e muito mais, ele também é um LinkedIn Top Voice de Marketing, então seja muito bem-vindo, Gustavo Gigli. Muito obrigado. Uma honra estar aqui nesse espaço tão bacana. Prazer receber você. Para falar de coisas que a gente gosta muito. Opa, o papo hoje é bom. O papo hoje é bom e é tão bom que a gente trouxe alguém de Salvador. Olha só. Nosso segundo convidado está diretamente de Salvador. Ele é escritor, autor do livro de ficção Quase Exemplar, além de criador de conteúdo e estudante de cinema. Eu admirava ele quando ele nem sequer era maior de idade, tá, gente? Trabalhei com ele depois disso, mas sigo sem conhecer pessoalmente, isso é uma reclamação. Então, olá, Kaique Brito. Oi, eu também tenho essa mesma reclamação, tá? Esse daí é o universo nos distanciando presencialmente, mas assim, amando estar aqui, falar de filmes. Muito Empolgado. bom. Vou ter que ir pra Salvador pra te conhecer pessoalmente um dia. Pô, eu vou junto aqui, peço licença para dizer Perfeito. que também te conheço desde criança. Uma honra estar aqui com você também, garoto. Muito bom. Eu que digo. Eu vou começar colocando todo mundo na berlinda aqui. Qual foi o último filme feito pra streaming? Não vale filme que estreou fora e depois veio pra streaming, né? Feito para streaming, que vocês assistiram e gostaram e por quê? Gente, pode começar, Kaique. Então, a maior parte dos filmes que eu vejo terminam sendo os que estreiam no cinema e terminam indo pro streaming depois. Mas agora, parando pra pensar, o último filme que eu assisti que foi feito para o streaming eu acho que no momento, o filme mais assistido da história da Netflix, não é? Que é o K-Pop Demon Hunters. Guerreiras Adorei, do K-pop. sou viciado nas músicas. Descobri agora que minha prima de 8 anos de idade também tá viciada nas músicas. Eu nem sabia que ela tinha assistido o filme. Então realmente irritou. Quando eu sei que chegou na minha prima, sabe? É porque tá fazendo sucesso. Muito bom. Cara, eu preciso roubar isso, porque realmente o recente, assim, o que mais chama atenção e por forma, conteúdo, sucesso, né? E quanta gente atingiu, eu acho que é K-Pop Demon Hunters mesmo. E eu lembrei aqui, mas eu acho que não é tão recente, nem desse ano. A Sociedade da Neve foi direto pra... Não, ele chegou a ir pros cinemas, Foi. Mas eu acho que ele... Não, agora eu fiquei na dúvida Aqui se no ele passou no Brasil, eu cinema não só sei, pra né? concorrer em prêmio. Talvez, né? Porque ele concorreu ao Oscar, né? Então tem essa janela aí, né, que é necessária pra... Sim. pra A cima. minha recomendação vai ser mais nessa linha dos filmes que poderiam ir pra prêmio. É um filme recente que eu até já recomendei aqui nos episódios, que chama Highest to Lowest, ou Luta de Classes. Um baita filme do Spike Lee que saiu de surpresa Verdade, na tem Apple TV razão. Plus.
e tá lá perdido, que eu não tô vendo ninguém falando sobre ele. E é ótimo mesmo, tem razão. loucura. Assisti. E é uma grande história. É uma O grande Denzel história. Washington, que tá incrível, faz um desses figurões de que foi chefe de gravador e enriqueceu. E aí, de repente, sequestram o filho dele, mas não sequestram o filho dele, sequestram o sobrinho dele. Olha só. E aí se segue um filme que você fala, é um filme de resgate, é o quê? E ele vai te subvertendo expectativas o tempo todo, e um uso de trilha sonora absolutamente brilhante, mas um filme bastante curioso de um serviço de streaming ter gasto dinheiro com ele, né? E aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nos porquês e como essas coisas se desenvolvem, né? Excelente dica. Quando a gente fala de filme de streaming, a gente fala basicamente de vamos colocar assim, dois, né, segmentos. Um segmento é o filme que é para acontecer e gerar engajamento, né, receita, novos assinantes, buzz, né, e tudo ao redor. O outro filme até para gerar, tipo de filme até para gerar buzz, mas ele é muito focado em ganhar prêmio, né, e em posicionar serviços de streaming nas premiações. Então, serviços que classicamente não investem em cinema ou audiovisual, Apple TV, né, da Apple, Amazon, Netflix, eles vão buscar, né, a validação de como eles como estúdios de cinema podem fazer esses filmes serem fortes e acontecer especificamente. Na média, vocês entendem que os filmes de streaming eles conseguem ser bem-sucedidos tanto quanto os filmes de cinema, né, em conseguir trazer essa qualidade, esse verniz de serem filmes oscarizáveis, premiáveis e coisas assim? Eu acho que depende muito da intenção do filme, né? Porque eu acho que com a mudança de comportamento e hábito obviamente que a pandemia acelerou, né? E muita gente fala isso, passou-se a criar e produzir muito para streaming, para você conquistar novos assinantes, para você manter a fidelidade de quem já para gerar esse buzz. Nem sempre é retornar o valor do investimento pela bilheteria, mas sim em como manter isso, como manter a marca, né, em evidência. E isso acabou fazendo com que o grau de exigência desses conteúdos fosse crescendo. Então, acho que tem alguns exemplos que são muito bons, sim, né? Só que perde um pouco daquela credibilidade, talvez, de sair no cinema, de ter todo aquele lançamento pomposo que sempre existe aos blockbusters, né? Mas eu acho que houve uma mudança aí vou usar um clichêzão, né, de mindset até da indústria como um todo, de que olhar para esse tipo de produção pode ser muito rentável para todos os envolvidos, né? Só que aí a gente volta no lance de ter, obviamente, conteúdo bom, né? Produções boas, nomes fortes envolvidos, tanto que muito dos talentos, quando se envolvem, também são produtores executivos, né? Sim. E muitas vezes estão, aí não sei se é pelo lance de lucratividade, rentabilidade, ou por estar envolvido num projeto como sócio, mas eu vejo com bons olhos e sinto que temos longos caminhos aí para percorrer. Sim. Véi, eu percebo assim que isso pode ser super, assim, achismos meus, mas quando a gente tá falando desses filmes mais de Oscar e tal, e filmes que reconhecidos pela crítica, normalmente são esses filmes autorais que são arriscados e que chegaram no público, bateu certo no público, sabe? Funcionou com as pessoas porque elas gostaram ali do resultado. E daí, ao meu ponto de vista, assim, como consumidor mesmo, às vezes eu sinto que muitos streamings, eles têm esse medo de botar dinheiro numa coisa que eles não têm certeza que vai retornar mesmo, né? Assim, às vezes eles têm medo de investir em algo muito autoral, né? E preferem pensar em obras que eles têm uma certeza maior de que vai ter público. E então, às vezes eu sinto que eu sei diferenciar quando eu tô vendo no streaming um filme que ele foi licenciado, sabe? Ele chegou depois. E quando ele desde o princípio é daquela rede, sabe? Às vezes eu tenho medo de filmes... Às vezes eu tenho medo de apertar em filmes originais de streaming, porque eu acho que pode ter muito essa marca da comercialização imensa, sabe? Assim, sabe? Você vê a quantidade de
pessoas, às vezes, podando criativamente aqueles roteiristas, aqueles diretores, enfim. Mas é isso, né? Achismos, assim. Mas eu sinto que isso pode acontecer em momentos. Então, assistindo, às vezes eu percebo essa diferença, assim, de quando o filme chegou ali depois e quando o streaming já tá envolvido no processo criativo desde o início. E você não tá errado, porque, segundo estudos, o engajamento em filmes que são licenciados, eles tendem a ser maiores. Se a gente pegar o recorte da Netflix… sai do cinema e depois vai, eles são maiores mesmo. E se a gente pegar o recorte da Netflix, os originais deles, por exemplo, que saem primeiro na plataforma, eles têm um boom de audiência, mas a cauda longa de consumo ela é pequena. Enquanto os filmes licenciados, eles não têm aquele boom de audiência, mas a cauda longa é muito maior porque você construiu uma presença ali. E aí eu acho que isso coloca um embate muito claro criativo que existe hoje, que é: ou você aposta no autor ou você aposta na franquia. Você pode, obviamente, apostar em duas frentes aí. Quando a Apple TV Plus faz um filme do Spike Lee, ela tá, na verdade, buscando se aproximar de criadores. Ela fez acordo com o Scorsese, se eu não me engano. Ela fez acordo com vários criadores grandes, né? O Seth Rogen tem série com eles, tudo isso aí. Porque ali, para eles, tem uma coisa de se posicionar, né, como uma marca que apoia esse autor, mas é o autor que já está validado, que já está, né, com todas as caixinhas ticadas possíveis, que eles podem trair essa audiência. Já a Netflix tem um modelo mais doido e interessante de todos. Desculpa te interromper, mas é interessante essa sensação do Kaique, o que você está complementando, que a gente percebe que para posicionamento mesmo, cada um deles tem um estilo, né? Sim, eles buscam uma certa autoridade num determinado segmento e num estilo, para que logo a gente reconheça também que aquele lançamento é um lançamento da Apple. Isso. Aquele é da Netflix. Como a gente é com alguns diretores, ou mesmo uma A24 da vida, né? Que a gente bate e entende que faz sentido ali e que tem essa assinatura. Eu sinto que buscam por isso também. Eu concordo. E aí o que tem do outro lado, né? Que é a Netflix. A Netflix, ela não aposta tanto assim em autores, e você sabe exatamente qual é a estratégia, porque os filmes de autor dele geralmente começam a estrear agora, em outubro, quando a gente tá gravando aqui, né? Que é já mirando ali Oscar, temporada de premiações e tudo mais. Até essa data do ano, geralmente, o que vem da Netflix são filmes que tentam achar suas fórmulas de sucesso dentro de gêneros. Então, você tem comédias e tudo mais, e acho que só mais recentemente bateu para eles opa, preciso ter franquias aqui, né? Se eu não tenho filmes de autor, eu preciso pelo menos construir franquia, já que eu tentando construir franquia, eu tô jogando dinheiro pelo ralo e ninguém lembra, por exemplo, do The Electric State, dos irmãos Russo, que só vão dirigir novamente Os Vingadores e tá lá perdido, ninguém ligou. Que teve um baita investimento de marketing, né? Millie Bobby Brown bombando pra variar, não sei o que lá. Só que, super, super bonito esteticamente, bem feito, mas tem ali uma flopada por conta do conteúdo, né, cara? Exatamente. E assim, enfim. Eu até falei no bloco de abertura aqui que talvez o que a gente lembre da Netflix esse ano foi que eles fizeram uma sequência de Maluco no Golf 2, né? Com Adam Sandler, e foi tudo o que deu pra sair ali. Mas essa segmentação pro streaming é importante, porque eu acho que o streaming tem uma resposta muito mais rápida do que o cinema, e você consegue mexer, né? Você consegue mexer tanto na sua estratégia de marketing, como a parte da curadoria, como direcionar para determinados nichos. Então, eu acho que tem um pouco dessa aposta aí, mesmo tirando um pouco do que embala, né, um lançamento cinematográfico que, dependendo de como atinge uma cadeia inteira, né, não só os exibidores, como quem faz marketing ou quem faz licenciamento, por exemplo, ou a empresa que produz balde de pipoca customizado. Eu acho que acaba atingindo essa galera toda também, mas tem pontos positivos de que você pode mudar a estratégia muito rápido, né? Sim. Mas mesmo assim, né, se a gente pensa em filme, aí que tá o X da questão. O que as plataformas de streaming querem? Assinante, e que eles passem a maior parte do tempo lá, né? Sim. É uma coisa que dá também para você mensurar, né? Exato. E aí, inclusive, tem aquela fala clássica do CEO da Netflix, que é: o meu inimigo é o sono. Né, que é basicamente você não sair dali de jeito nenhum e ficar preso. Um filme te prende por 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Uma série, ela vai te prender por horas a fio ali. Né?
É por isso que, pra mim, a matemática do filme de streaming ela é bastante peculiar. Assim, eu não entendo exatamente o que se espera disso, além do prestígio, né? Em certa medida. E aí, eu queria trazer, até pensando nesse recorte da discussão, Kaique, uma coisa que é: uma série de streaming, ela vai pra lá, as pessoas começam a assistir, começam a comentar, né? Todo mundo começa a falar, de repente uma série, se o streaming for resiliente, não estoura na primeira temporada, ela vai estourar na segunda, na terceira, porque tá todo mundo ali, né? Uhum. Se somando e criando. Já quando você fala de um filme que vai direto pro streaming, pô, trabalho pra aquilo ali acontecer é imenso, né? Porque é um boom, acabou. Enquanto um filme que vai Uhum. pro cinema, pô, você foi pro cinema, você viu comercial, você viu não sei o quê, tá disponível no streaming, isso é legal. Você acha que na economia da atenção que a gente tem hoje, né, provocar esse tipo de conversa é muito mais difícil para um filme que sai direto assim pro streaming versus uma construção que tá em diversos lugares, de uma forma geral? Véi, eu acho que como consumidor, eu comecei muito no filme de streaming. Claro que depois que streaming lançou, né? Porque eu sou criança, Que mas nem você é tanto assim. jovem. Eu já Aham. assisti a filme antes, tudo bem. Mas assim, a partir que os streamings entraram na minha vida, eu sinto que eu via muito filme puramente de streaming. Eu não acompanhava muito essa coisa do ciclo que os filmes de cinema pegam e tal. E acompanhar qual festival o filme foi selecionado e tal. Mas a partir de uns anos pra cá, eu fui acompanhando isso, principalmente depois de fazer Sem Coração, que foi o filme que eu fiz. Eu fui acompanhando mais, né, esse circuito de festival, aí pré-estreia, aí circuito comercial, aí depois, talvez, um streaming e tal. E assim, eu sinto que só por ter esse circuito todo, os filmes que vão para cinema terminam tendo essa discussão mais duradoura, né? A gente acompanha ele, a gente fica ansioso pra assistir ele. Enquanto eu sinto que filmes de streaming são tipo assim, gente, essa semana vai lançar tal, sabe? Você É. não fica muito esperando, porque tem toda hora um saindo diferente, sabe? E daí eu sinto que talvez, novamente, achismos, talvez os streams nem queiram muito que a gente fique falando desses filmes por tanto tempo, né? Porque eles confiam talvez bastante na quantidade de catálogo que eles já têm, que eles estão desenvolvendo, né? Então, sei lá, se em vez da gente ficar falando sobre muito o mesmo filme, às vezes eles fazem vários filmes muito parecidos, filmes muito iguais, que a gente mal vê muita diferença. É. E quer que a gente só siga maratonando essa mesma série de filme, né? Então, sei lá, filme de Natal, aí filme de romance. Eu lembro que lá em 2019, 2018, lançaram aquela trindade dos filmes que todo mundo da minha idade estava assistindo, que era Barraca do Beijo, Sierra Burgers Sim. is a Loser e Para Todos os Garotos que Já Amei. Isso. Aí ficava assistindo eu, minha mãe e minha irmã. A gente maratonava todos esses filmes. Então é isso, né? A gente não falava necessariamente só de um, mas era essa safra de filmes que saíam com, às vezes, os mesmos atores, sabe? Enfim, se duvidar, se for atrás, se pá, mesmos roteiristas, enfim. Então é isso, assim. Eu Mas sinto isso que parecia. a discussão neles, diga. Isso é uma estratégia até mais coesa, né? Porque você É. cria um grupo de filmes que conversam entre si, né? E não necessariamente é o que acontece hoje, que Mas é um sai recorte muito do pontualmente. público também, Sim. né? Que aí eu acho que é isso que o streaming tem de potência e de facilidade, que deu certo, você entende que tem público para isso e é mais rápido e fácil de colocar perto ali, né? Até muda a janela de lançamento, Sim. etc. Isso é um recorte também de público, né? Porque estamos falando aqui entre cinéfilos, né? Que acompanham os lançamentos dos blockbusters. Mas quem não vai ao cinema, porque hoje é muito caro, ou porque a experiência não é mais tão agradável como foi, e prefere investir isso nos 85 streaming que existe, eu acho que está mais ligado no que tem de novidade ali, e também se é direcionado pelo seu algoritmo, né? Uhum. Então você sabe bem o que aquela conta, o que aquela pessoa está consumindo, então vai te oferecer esse tipo de coisa. Aí todo o nosso consumo muda também, né? É direcionado ali pela plataforma. E o que a gente sente falta é marketing, né? E não é só o marketing ali out of home, que é o outdoor ou o ponto de busão ali com o pôster, né? São os creators falando sobre, são os eventos, são o que os blockbusters, né, costumam gerar, né? Hoje você sai um trailer aí do
do Superman, você tem 3 meses de pessoas gravando vídeo com teoria, com rumor, Sim. com não sei o que lá, e isso vai aquecendo. Mas isso é pra gente, né, que tá o tempo inteiro lá rodando feed, que a gente segue essas pessoas e tal. Então tem muitos outros lançamentos que provavelmente e potencialmente são bons sim, que nem chegam a gente. Aí eu acho que é uma oportunidade, uma necessidade dessas plataformas investirem mais e melhor nessa divulgação. E não são coisas tão novas, né? Se a gente parar pra pensar aqui, pelo menos pra nós dois, a gente tinha os filmes feitos pra vídeo, Sim, né? Antigamente, que não eram os filmes que iam pro cinema, né? Ou então os filmes feitos pra TV, né? Que eram os filmes que iam pra TV. Eventualmente, sei lá, 2 por ano se falava daqueles, tipo, caraca, você viu aquele, é muito bom. E a gente nem tinha tanto acesso, assim, não tinha, né? imagina. A grande maioria das coisas a gente nem sabia que existiam. E eram menos salas de cinema, menos exibidores, né? Era outro mundo, né, cara? Então hoje a cauda longa mesmo... Pode falar. Eu cresci com filmes de televisão, assim, todos os meus filmes mais, tipo, meus top filmes, meus filmes do coração são filmes de televisão, por quê? Porque eu cresci com Disney Channel, né, com Disney Channel e com Nickelodeon. Meu filme preferido é Lemonade Mouth, foi feito pra televisão. High School Musical 1 e 2 são de televisão, aí o 3 foi pra cinema, sabe? São pouquíssimos os filmes originais de Disney Channel, assim, que foram pra cinema, eu só consigo pensar em High School Musical 3 agora. Sim. Mas é isso, tipo... Tem o seu lugar, né? Porque eu sinto que esses filmes de televisão, assim, eles têm esse lugar do conforto pra mim, né? Eu reassisto hoje, e não necessariamente eu acho a melhor coisa do mundo. Lemonade Mouth, eu acho. Mas, tipo assim, num geral, é o lugarzinho que tá no meu coração, sabe? Eu acho que é esse o correspondente de hoje, né? É filme feito direto pra streaming, assim. E exatamente isso. E se a gente pegar exemplos até do passado recente, tipo Guerra ao Terror, né? Foi um filme que saiu direto no vídeo no Brasil, né? Ninguém... Isso antes até dos streamings. E aí, quando falaram, sabe esse filme aqui, ele é bom, a gente quer fazer campanha pra ele pro Oscar. Aí, de repente, ele foi pro cinema, né? E mudou-se toda... a estratégia do que tava ali, né? Mas aí talvez seja porque que não confiavam muito, e aí é algo fora da curva, assim, que ganha o público, né? E aí também tem essa possibilidade de retrabalhar as coisas, né? Eu acho que o filme de streaming, ele perde muito quando ele não decide qual caminho que ele quer seguir. Boa. Se é um filme de autor ou se é uma franquia, né? Se ele quer seguir o caminho de ser um filme de produtor, que é o que aconteceu muito nessa primeira grande fase do streaming, né? A sua chance de acertar vai ser menor. Assim, o hit rate da Netflix no mundo é muito baixo. Sim. Né? Nesses filmes originais deles, assim, levam 5, 6, 7 filmes para vir um bom, né? Então, de fato, tem essa diferenciação. Já a Apple, a Amazon fala, bom, nós somos big techs, a gente precisa provar que a gente faz coisa direito, ninguém melhor para provar que a gente faz coisa direito que colocar, olha aqui, Martin Scorsese, olha aqui, Spielberg, olha aqui, né, na minha frente. E grandes produções mesmo vão pro cinema. Tem o próximo é o quê? Frankenstein, né, da Netflix. Isso. Del Toro, que vai pro cinema, tem né? sempre alguma janela. Tem uma e cada vez mais curta, né? Isso. Mas de alguma forma, e cinemas selecionados e tal, mas de alguma forma fazem questão de... E eu acho que isso passa até pela negociação com os envolvidos, né, cara? Que aí eu acho que você tem porcentagem em bilheteria e você fica mais em evidência mesmo, né? Com certeza. Cara, isso do filme não saber o caminho que ele vai tomar, eu penso muito naquele Meninas Malvadas versão 2024, recente, 23, Sim. o musical. Que eles fizeram, tipo, as minhas memórias são essas, eles fizeram um filme com a intenção de ir pra streaming. Só que de última hora eles decidiram também jogar no cinema. E, além disso tudo, eles fizeram um musical que é musical mesmo, daqueles que a história para e a pessoa canta do nada. Esse tipo de musical, assim. Só que nos trailers não parecia, eles não venderam como um musical, assim. Então muita gente foi pro cinema achando que era só tipo um remake, sabe? Não uma versão musical da coisa. Aí começa a primeira música e você fica, sabe? Você estranha aquilo, porque eles fizeram de um jeito, venderam de outro e terminou indo pra cinema e nem era pra ir pra cinema. Foi uma coisa doida, assim, sabe? Mas é proposital eu lembro de mesmo, rumores né? de que o filme nem se pagou, alguma coisa assim.
estranhíssimo. Provavelmente, mas é proposital para não afugentar, né? Porque pega toda uma geração que assistiu ali o primeiro, né? O antigo, que às vezes tem uma rejeição ao musical mesmo, né? E esse processo acho que ele é muito bem descrito no Estúdio, que é uma série que a gente vive citando Maravilhoso. aqui, né? Que tem tudo aquilo de falar, não, vou pegar então o Scorsese para dirigir o filme muito do suquinho lá, né? E aí Kool-Aid. do Kool-Aid, E aí no meio do caminho quem salva é quem? A mulher do marketing que fala, você tá maluco aqui, ó, fiz uma animação, é isso aqui. É muito bom. No final das contas, no final das contas tem essas tensões, assim. Mas eu acho que os dois movimentos, né, nesse momento que a gente vive, já projetando agora um pouquinho do que pode ser e o que tá sendo, o que pode vir a ser, né? Ele tá num momento interessante essa discussão. Porque no Brasil, especificamente, a gente teve 2 cases recentes que houve uma choradeira grande dos filmes não terem continuado no cinema e já terem ido para o streaming, mas ao mesmo tempo a gente sempre nessa discussão tem 2 lados. Uma é dos exibidores, que falam, eu queria o filme mais tempo aqui, tá lotando a minha sala. Do outro lado tem o streaming que fala, pô, mas eu paguei para ter só essa janela e ele tá disponível aqui, né? E os 2 casos recentes foram o Ainda Estou Aqui, que ainda era um sucesso, tinha ganhado o Oscar e tal. Ainda era um sucesso no cinema. Voltou, depois não mas foi, saiu do cinema para ir pro Globoplay, Uhum. né? Rápido. Então ainda estava lotando salas de cinema com a repercussão do Oscar. Teve que ir pro Globoplay porque existia um acordo ali. O outro foi o Homem com H, que também estava lotando salas, né? Mas teve que ir pra Netflix porque tinha um acordo ali. O quanto isso é bom ou não, acaba que a gente nunca tem uma discussão franca, porque é sempre cada um olhando pro seu lado do que seria ideal ou melhor. Mas tem um caminho no cinema que eu acho muito interessante, que é o caminho de ser essa experiência compartilhada, de causar, né? E pensando assim, no cinema mainstream, né? Se é pela minha vontade pessoal, é sentar na sala de cinema sempre e curtir. Mas por essa experiência mais ampla de todo mundo, é causar e aí você entender qual é o prazo daquilo, mas aquilo está disponível o mais rápido possível no streaming também depois, né? Porque muita gente não vai deixar de ir ao cinema para assistir um filme da Marvel, porque dali a 2 meses ele vai estar no streaming. É que essas janelas são mais curtas agora, né? Antigamente demorava mais tempo, né? Sim. E eu acho que esses 2 casos aí é uma questão de aposta do mercado mesmo. Provavelmente ninguém acreditou que seriam esses 2 mega sucessos como foram, né? E aí esse sucesso, boca a boca, as premiações, né? A atenção da crítica especializada e de quando fura a bolha faz com que a bilheteria continue bombando, né? E cresça, passa ali dos primeiros finais de semana e continua. Mas provavelmente eles já tinham acordos fechados para que... E aí as plataformas querem o mais rápido possível também, né? Para segurar tudo isso. Eu concordo muito com você em relação à experiência do cinema, mas também há uma discussão sobre o quanto a experiência do cinema hoje em dia está prejudicada por falta de respeito das pessoas, né? E eu sou um grande defensor e reclamão em relação a isso, que hoje em dia qualquer cinema, em qualquer horário, com qualquer tipo de público, são conversas paralelas, é celular tocando, é gente olhando pela mensagem, e algo precisa ser feito em relação a isso também, pela indústria, né? A gente até lançou a hashtag Volta à Lanterninha. Com certeza, porque no final das contas é essa experiência que está sendo criada, né? Eu já vou por um outro lado, que aí é um lado não tão favorável para muita gente do mercado, que é, quando a gente fala de cinema, óbvio que eu gostaria que toda cidade tivesse salas no plural de cinema. Claro. Mas quando a gente fala de cinema, a gente está falando dos grandes centros urbanos e econômicos do Brasil. O cinema ele não chega no Brasil inteiro. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava com música numa gravadora, a gente fez um acordo com uma rede de cinemas razoavelmente grande no Brasil e que se podia programar, a gente fazia a programação das rádios que tocavam as músicas quando você está entrando no cinema lá, né? E sentando e tal, antes de começar o trailer, propaganda e filme. E assim, eu falava, qual é a penetração dessa rede de exibição pelo Brasil? Era, sei lá, 9 a 13 cidades, dependendo da época do ano. Sul, Sudeste, Nordeste era basicamente Salvador e mais uma capital, se não me engano, era Maceió. Acabou, não tinha mais do que isso, né? Então, quando você joga no cinema, você tem que pensar, pô, eu tô trazendo uma audiência grande, relevante, e aí falando do recorte do Brasil, né, óbvio,
Mas eu tô me afastando de um público imenso que o streaming chega mais fácil também. Total, Né? tem isso também. E aí eu acho que tem esse trabalho da faz muito construção alfa dessa audiência, né? E pensando nisso, existe um movimento pendular que é interessante no que existe hoje. Então, talvez a grita desses dois filmes estarem nos cinemas e logo no streaming tenha sido uma grita porque viu-se que eles podiam render mais ali, né? Qual é o timing de entender isso, eu acho interessante. Mas o movimento oposto, ele existe também, né? Que é um movimento, voltamos à recomendação de vocês no início do episódio, Guerreiras do K-Pop, que é um case bastante único, né? Que começa como um filme de plataforma de streaming, com um potencial de desdobramento gigante de merchandising, de produtos derivados, spin-off, trilha sonora estourada no mundo, né? Tudo isso acontecendo e que vai para o cinema. Porque ali se torna uma coisa que, para muita gente, valeu essa experiência compartilhada, assim, né? Vocês acham que é uma coisa de, preciso assistir de novo, preciso agora ver na tela grande, ou de fato é uma experiência social? E quando uma coisa sai dali, se torna uma experiência social mesmo, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que é a segunda opção. Tipo, vira um show, sabe? É um filme musical, afinal de contas, você quer ouvir as músicas com seus amigos. Naturalmente, em festas, as músicas vão tocar, sabe? Eu acho que termina sendo pra esse mesmo lado da coisa. Por exemplo, às vezes os cinemas relançam os filmes, né? Eu acho que foi ano passado, eu fui reassistir High School Musical 3 no cinema. Eu não tinha tido essa experiência, inclusive, então foi muito divertido. E daí, véi, é isso, é uma experiência coletiva, sabe? E daí é dessas sessões onde a gente suspende o nosso problema com o barulho na sala, total. o nosso Aí problema sim. normal, porque é um social, tá ligado? É tipo um filme musical, tá todo mundo cantando em voz alta, isso vai acontecer, sabe? Aí já o problema lança o Wicked direto no cinema, primeira vez todo mundo vendo e você quer cantar as músicas em voz alta porque você conhece da peça, aí é um problema, sabe? Porque eles E querem ver o foi filme um pela primeira problema, vez. né? E foi um problema na peça também, né? Sim. E ali funcionou quando pedem, por favor, para respeitarem a experiência do público como um todo, né? Mas as primeiras sessões que estavam fazendo sucesso falaram que foi, assim, impressionante e impossível de estar lá no mesmo lugar, até para os atores em cima do palco, né? Com certeza. Mas Mas eu acho que falando de quando faz esse sucesso e volta para as telonas, é claro que é uma oportunidade, né, que enxergam até para fazer mais dinheiro e mais bilheteria, mas aí é o poder do fandom, né, cara? sim. Eu acho que o episódio 3 de Star Wars volta 25 anos depois, 20 anos depois, porque tem gerações que querem... Eu assisti na pré-estreia no cinema, mas as minhas afilhadas de 17 anos nunca tinham visto um Star Wars no cinema, né? Tirando Rogue One, tirando Han Solo e tal, mas os 9 filmes ali, tirando a última trilogia também, mas o prequels foi super emocionante. E pra mim também, mesmo já tendo visto 10 vezes lá quando foi lançado, né? Eu acho que são experiências diferentes, assim. Sim. O Kaique separou bem na minha opinião. Uma coisa é você entrar no cinema pra assistir um filme que você quer entrar naquilo e acabou. Outra coisa são esses eventos, né? Esses filmes eventos. Tipo, eu lembro a primeira vez... Você tá indo num show. Né? Eu lembro a primeira vez que eu senti isso foi quando eu fui assistir X-Men 2 no cinema. Que eu fui por acaso numa pré-estreia e eu vi logo naquela sequência inicial que o Noturno invade a Casa Branca, que ninguém esperava aquilo, a plateia vibrando, batendo palma. Eu falei, cara, minha experiência acabou de melhorar 20 vezes. Sim. Eu tô feliz de estar aqui assistindo esse filme. Assim como eu fico feliz de ver... Mas aí é é uma experiência coletiva. Você Exato. reagir ao filme, Exato. você torcer nos Vingadores, a hora que Capitão América pega o marco, é uma coisa. Mas você tá sentado aqui imerso e ter um casal do seu lado que não para de conversar sobre outro assunto. Aí é uma treta à parte. Nem pode ser treta, porque se você pede educadamente, por silêncio, você corre o risco de arrumar uma briga, né? Porque se as pessoas não têm educação de entender uma experiência coletiva, não vai receber uma crítica de forma gentil também. Não, né? E eu acho que a gente chegou num ponto aqui muito interessante, que a gente fala muito de franquia, e talvez a resposta para esse movimento pendular esteja muito mais no fandom, no final das contas, claro. né? Porque assim, o cinema ele não trabalha tanto assim com o fandom se você já não tem uma franquia estabelecida. Exemplo, a gente tá gravando aqui, eu fui olhar hoje de manhã ingresso para saber quais eram os filmes que estavam
nos cinemas pra ver no final de semana. Aí eu vi que tinha reestreado o Avatar 2, porque vai sair o 3 agora no final do ano. Falei, cara, isso aqui é um fandom. Isso aqui eu tô pegando, né, todo o fandom, ativando ele pra estreia do… Ninguém quer ganhar muito mais dinheiro com o Avatar 2, faz né? parte do aquecimento também. Isso é marketing também, né? E dificilmente hoje cria-se novos fandoms, né? Sim. Você não tem muitas franquias novas e independentes ou inovadoras, originais, né? Que surgiram, né? Se a gente conta na mão quais são os filmes esse ano que fizeram sucesso, que são histórias originais, né? E que são realmente bons. O resto é tudo remake, reboot, número 4, enfim, é a crise de criatividade em Hollywood, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante nisso, que ao mesmo tempo, foi um ano de ouro para os filmes de terror. Ah, total. E eu acho que isso mostra o quanto as pessoas elas querem ser surpreendidas, né? Porque não tem gênero que leva ao máximo a ideia de que você vai ser surpreendido por uma história, por uma sequência, do que um filme de terror. Então, as duas coisas meio que estão coexistindo aí no final de contas. Já faz uns anos que tá esse hype, né? Que tá esse sucesso e é interessante, né? Esse gênero. Sim. E você toca nessa coisa de fato, às vezes o fandom não é para as obras ou para a franquia, às vezes é pro gênero, né? Eu acho que, tipo, tá se criando numa bolha, é claro, mas essa paixão por cinema brasileiro, tipo, sei lá, do ano passado pra cá, que eu tenho visto no Twitter, depois de fazerem edits de filmes brasileiros e tal, blá blá blá, aí tipo, se cultua os filmes, tipo… brasileiros é cultura pop, então, tipo, sei lá, saneamento básico, tem tanto de saneamento básico, gente, é muito divertido assistir. Daí é isso, mas às vezes a intenção, assim, é se criar esse fandom pra um gênero, sei lá, uma categoria que teoricamente não seria tão assistida no cinema, né? Os edits são muito bons nisso, gente, de verdade, me fazem querer ir pro cinema assistir. Eu acho que essa geração vai salvar o cinema brasileiro através dos edits, eu tenho fé. Eu quero ter fé junto com você. E eu acho que isso fala muito sobre a necessidade de se criar portas de entrada, né? Porque no final das contas, quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente tá falando de pouca capacidade de investimento de marketing, né? Se você não é um acordo com a Globo Filmes ou alguma coisa nessa frente, né? Como é que você vai fazer o marketing acontecer? É uma indústria muito resiliente, que lança coisas muito boas, mas realmente você vê que não ter esse investimento prejudica muito esses lançamentos, né? Sim. E muita coisa fica escondida, guardada. Que bom que a gente está tendo pelo menos 3, 4 lançamentos importantes por ano que tem atenção, mas a grande maioria não tem, né? E eu acho que tem um outro movimento muito interessante que está acontecendo, né? Voltando pro fandom, né? E é por isso que agora eu tô ficando muito com fandom, que são os filmes usados para encerrar franquias de streaming, né? Então, O Verão que Mudou Minha Vida vai ter um filme que encerra, né? Heartstopper vai ter um filme que encerra, né? Me espanta que não tem um filme que encerra Stranger Things, mas aí, enfim, todo episódio vai ser vários filmes. Todo episódio vai ser um filme. E é muito louco, mas também existe o caminho de séries ganharem filmes que vão para cinema, né? Sim. Aconteceu com Breaking Bad, vai acontecer com Peaky Blinders, né? Sim. Que são também originais e assinados por streaming, mas de alguma forma tem uma janela. O Peaky Blinders eu não sei se vai pro cinema, eu acho que não, mas vai saber, né? Talvez vá, né? É uma indústria, no final das contas, muito aversa ao risco. A gente já falou muito isso aqui. Então, porque os investimentos são cavalares, né? Sim. Um filme custa o que custa uma empresa aberta no Brasil por 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Então, de fato, tem… E continuam fazendo filme ruim, né? Então, isso é que eu acho meio difícil, meio imperdoável, mas enfim. Pois é. Véi, isso de Heartstopper acabar com o filme. Eu tenho Heartstopper aqui na minha parede, no meu quarto, gente. Eu gosto muito de Heartstopper, eu gosto muito dessa série, eu gosto muito dos livros. E daí talvez tava todo mundo esperando a confirmação, né, dessa última temporada. Tanto que eu acho que quando renovaram a primeira, renovaram a segunda e a terceira junto, sabe? Foi um sucesso muito grande. E daí anunciaram que vai ser um filme. E eu, como gosto de filmes, eu não fico triste. Só que daí é isso, né? A gente entende que em vez de serem 4 horas de obra ali, que eram normalmente 8 episódios de meia hora,
vai ser o quê? Um filme de 1h30, 2 horas no máximo. Uhum. Então a gente vê aí também o corte de gastos que né? A gente não vai ter muitos plots secundários, não vai ter muito desenvolvimento dos outros personagens, vai ser tudo bem mais raso. Eu acho que muito pra finalizar. Eu não sei como é que foram as negociações por lá, eu não sei como é que funcionou esse processo, mas eu sinto que é isso, né? Tipo assim, devem ter tentado fazer uma ótima temporada e falaram, vai ser mais barato fazer um filme. Enfim, deve ter sido por aí, né? E assim, prefiro, porque o tanto de série cancelada que a gente terminou não tendo um final, era pra terem feito filme de várias outras aí, que foram canceladas no caminho. Mas você não, Bom ponto. você não enxerga, você não tem uma sensação que virar um filme é um presente pros fãs, de alguma forma? Eu tenho isso no meu coração porque eu gosto de filme, mas pelos meus amigos, que são muito mais de série do que de filme, eu sinto decepção. Entendi. Porque as pessoas gostam de ter essa coisa de finalizar de forma grandiosa e dando valor pra cada personagem, sabe? E daí, se Heartstopper, por exemplo, é uma série que tem, sei lá, tem os 2 protagonistas, mas aí tem, tipo, mais uns 4, 6 coadjuvantes que são muito importantes. Num filme, a gente não vai ter muito tempo de tela pra desenvolver isso, provavelmente. E daí, eu sinto que meus amigos, que são muito mais de série, ficariam mais decepcionados. Eu, Kaique, eu sinto como um presente. Eu não vou mentir. Sim. Em momentos assim, eu sinto, tipo, olha, eles vão agora dedicar o tempo que eles estariam dedicando pra fazer uma série, pra fazer uma obra mais enxuta e mais gostosa e que vai dar aquela grandiosidade pra obra. Mas aí, por exemplo, eu acho que eu sentiria um presente maior se fosse um filme pra cinema. Eu não sei se vai ser. Eu Nem o do acho que Veracruz da Minha não. Vida também, não sei. Eu acho que não, acho que vai Não ser vai pra ser, né? streaming. Não, mas eu fiz essa sentiria mais pergunta. grandioso como um evento que vai nos juntar e isso. tal. Mas faria sentido se fosse pro cinema. Faria muito mais sentido. Mas eu fiz essa pergunta Sim. imaginando que iria pro cinema, sim, porque até pelo prestígio para todos os envolvidos, Exato. né? Os atores, os diretores, enfim. Eu acho que existe uma sensibilidade envolvida nisso, eu que já tive do lado de criativo de streaming, né? Que assim, o quanto essa história ainda pode render. Eu acho que no caso do Heartstopper especificamente, existe uma orfandade disso, porque de fato foi um olhar muito carinhoso, muito diferente sobre o ser adolescente LGBT dentro de um contexto e um olhar que ninguém nunca tinha feito daquele jeito. Então, a vontade natural é ficar mais tempo com aquilo, porque aquilo ali ressoa onde, né, falta muita coisa por muito tempo, né? O que é diferente de outras franquias que muitas vezes cara, eu não tinha mais o que contar, eu não tenho mais história. Você só vai esticando, né? Se eu ficar esticando isso daqui, eu não vou dar em lugar nenhum no final das contas, né? Então, eu acho que tem esse elemento que eu acho que é interessante, mas que ao mesmo tempo provoca, e aí, será que eu tô esticando a história? O André Alves esteve aqui num dos nossos episódios e ele falou, no final das contas, tudo que está sendo criado para streaming virou uma grande novela. Porque você precisa acompanhar tudo por anos e você precisa saber tudo o que aconteceu antes, você precisa saber o que acontece depois, né? E às vezes eu mesmo, como consumidor, sento em casa e falo, eu só quero ver um filme. Eu quero ver uma história de 2 horas, que em sem 2 horas… Sem precisar do background, né? Sem precisar do background, sem quando eu tiver que dar play 3 semanas depois, porque eu não pude assistir antes, eu falar, o que acontecia mesmo? Quem é esse daí? Posso Mas dar isso um contraponto geracional aqui? E isso eu prejudicou pessoas, a Marvel, né? Assim, pessoas com a atenção mais quebrada, eu sinto que é possível que a nossa preferência vá pra série pelo mesmo motivo do conforto, só que pra série. Porque, assim, filme a gente sabe que a gente necessita mais estar olhando pra tela e prestando atenção em cada detalhe. Enquanto série, como é feita pra estar ali passando na televisão, a gente pode dar umas olhadas pra fora, assim. Gente, eu sinto que, tipo assim, geração alfa, principalmente, tem mais conforto em ver série, porque eles não sentem a obrigação de ver as 4 horas de série. Tá passando 4 horas, mas o olho tá na tela por 1, entendeu? Eu sinto que essa coisa aí do background também. Gente, às vezes eu sinto que não estão nem se importando muito, sabe? Estão assistindo mais pra participar da discussão. Às vezes, sei lá, vai ver resumo no TikTok da última temporada e vai e segue, sabe? Mas não vira uma experiência diluída. Se esforçar. A atenção fragmentada. Mas não vira uma experiência. Essa é a minha dúvida. Não vira uma experiência diluída? Porque assim, a diferença de você entrar num certeza. filme e você ficar 2 horas ali vidrado, porque aquilo ali é incrível, é muito mais legal pra mim do que eu fazer exatamente a mesma coisa que faz, que é assistir a série, olhar pro celular, assistir a série, olhar pro celular, né? Com certeza, eu concordo com tu. Prefiro 1000 vezes assistir filme focado ali as 2 horas ali.
tipo, me imergir na história por 2 horas inteiras. Eu sempre, tipo, que tô assistindo filme, deixo o celular de lado, assim, eu realmente me proíbo. Até série também. Eu evito muito pegar no celular, porque eu tô percebendo meu cérebro bem derretido já. Tô tentando fazer um movimento reverso. Mas, no geral, eu acho que como uma geração, eu sinto que tem isso, gente. E daí, assim, eu sinto que também se perde muito daquela vontade de realmente entender a obra pra poder discutir sobre ela, sabe? Eu sinto que as pessoas já se sentem muito mais confortáveis de discutir sem ter entendido muita coisa, assim, sem ter se esforçado muito pra assistir. Eu acho que é uma experiência diluída. Eu prefiro 1000 vezes filme ultimamente. Eu assisto muita série. Eu acho que durante a minha vida eu passei mais tempo assistindo série do que filme, porque eu já maratonei muita coisa. E eu sou muito de reassistir também, sabe? Então eu já vi Glee 2 vezes, The Office 2 vezes. Mas eu sou uma pessoa mais de filme, exatamente porque no momento, com a minha atenção quebrada, a minha atenção derretida, eu sinto que me comprometer com o filme por 2 horas tem sido mais tranquilo, mais legal e mais recompensador do que me desafiar a assistir 4 horas sem tocar no meu celular, sabe? Com certeza. Muito E eu bom. acho que, no final das contas, o nosso comportamento torna hipócrita qual é o nosso real desejo, né? Que é, de fato, ter uma experiência ali engajante, né? Versus putz, eu tô aqui no meu conforto e quero continuar nessa zona de conforto muito esquisita de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em nenhum lugar pra valer, né? A gente não consegue mais, né, cara? É muito difícil, né? Esse déficit de atenção realmente é o grande sintoma da nossa vida atualmente. Bom, e olhando para esse recorte todo, né, existe um futuro para os filmes de streaming que eu acho que poderia ser muito interessante, que era se eles olhassem com um pouco mais de carinho as pequenas produções, né, aquelas que realmente podem causar, né, tem um monte de filme que vai para festival e de repente não é comprado por um grande distribuidor para sair da temporada de premiações, né, mas causa e que, né, filme de streaming interessante aí também. Então tem caminhos que podem ser muito mais frutíferos a longo prazo para essa construção do que o que a gente tem visto agora, né? Mas deve ser um paradoxo para eles também. Deve ter essa vontade, mas isso vai dar o retorno financeiro para né, para apostar nisso. É por isso que tem talvez a MUBI, né? Talvez, né, fica mais segmentado também até esses menores e Sim. enfim. Eu acho. Eu assisti um filme do MUBI recentemente chamado Actual People. Esse filme me pegou muito, eu chorei horrores assistindo o filme. E daí eu fui ver entrevistas, né, com a diretora, que ela é diretora, roteirista e é a protagonista do filme. E daí eu descobri que ela era uma ex-aluna da NYU lá fora e que por isso ela tem amigos com muitos equipamentos e o orçamento do filme foram $3.000. Olha só. Ponto. Eles gravaram em 10 diárias com $3.000 e basicamente tudo pra seguro de equipamento, eu acho que de pessoas, sei lá, enfim. E daí eu fico muito intrigado, né? Porque, cara, eu assisti o filme e se você não me diz que ele tem um baixíssimo orçamento desse, tipo, basicamente 0 orçamento, eu não acredito, porque o filme, tipo assim, é impecável, me tocou muito, é um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos meses, sabe? E daí eu penso também se não vale a pena investir nesses filmes, mas aí volta pra aquilo, né? Eles não querem tomar riscos, não querem cortar a reputação. Eu sinto que tem muitos streamings também que exigem esse controle de qualidade, né? Então você vai usar só tal câmera, tal lente, tem que pré-aprovar tantos figurinos, tantos atores, tem que ter um ator muito famoso pra ter certeza que vai ser bem-sucedido, tem que ter um influencer no meio pra poder ir pra internet, sabe? Então eu sinto que esses filmes que vão pra streaming, assim, filmes feitos para streaming, terminam tendo que ter todos esses fatores, assim, sabe? Preencher as tabelas de menos risco, menos risco, menos risco. E ainda assim não é arriscado, né? Porque toda obra é um risco, né? Tipo assim, ninguém tem a garantia de que todo mundo vai assistir uma coisa, a não ser que seja uma franquia, sabe? Os últimos filmes deram muito certo e todo mundo vai assistir isso aqui. Mas sem ser isso, tipo, como é que a gente vai saber, né? Não tem como ter muita certeza. E daí, como consumidor, eu fico muito chateado mesmo, assim, que não tem mais e mais e mais desses filmes de $3.000 que eu adorei, tá ligado? E que, tipo, poderiam estar em muito maior quantidade. Daí eu vou ver aonde? No MUBI, que é o streaming de indie cult, etc, sabe? Não no Netflix da vida. Mas que aposta na curadoria como uma alternativa, né? Você tava falando que eu tava lembrando. Caramba, um dos melhores filmes que eu vi nos últimos 10 anos mole foi um filme chinês que eu vi no
no MUBI, acho que se não me engano se chama So Long My Son. Sim. Um filme de 3 horas que eu falei assim, meu Deus, isso aí é talvez um dos meus filmes favoritos da minha vida. E tava lá, perdido. Na curadoria eu só dei play porque eu falei, ué, tem, sei lá, dezenas de milhares de avaliações, uma nota média acima de 9. Eu falei, esse filme deve ser, no mínimo, né? A importância da curadoria. Mas, Kaique, voltando ao exemplo que você deu, mesmo você sendo um jovem que está estudando cinema, que é curioso, que tem essa paixão, como que você foi impactado por esse filme? Como chegou até você esse filme? Eu achei ele... Cara, como é que eu achei esse filme? Ou foi pesquisando? Eu acho que foi pelo catálogo do MUBI, assim, eu acho que... No catálogo, na curadoria do MUBI, meu estilo de filme é de coming of age, sabe? É de filme de amadurecimento. Aí eu acho que tinha uma lista, assim. E daí eu fui no filme que mais me chamou a atenção, o trailer e os vídeos, É que são assim. poucas pessoas que tomam esse caminho e têm esse processo pra escolher algo, né? Sim, mas total. com você indicando e falando, eu vou assistir esse filme. Aliás, vou assistir os dois. Mas eu acho que o papel da curadoria, não só das plataformas ou do algoritmo, mas de pessoas que a gente confia, que a gente gosta, que a gente admira, também é muito importante. E aí, depende da nossa curadoria de entender quem que a gente vai escutar. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre esses filmes, porque aí esse filme que você está apaixonado vai ganhar mais audiência, talvez ganhe mais espaço, talvez mais gente fale sobre, e aí vai crescendo, né? E o risco é importante, né? O risco de apostar... Se não fosse o risco, a A24 não seria conhecida como ela é. A Warner não estaria fazendo o melhor ano entre os grandes estúdios, né? Com filmaços tipo Pecadores. Os 2 melhores filmes do ano são histórias originais, né? Uma Batalha Após a Outra nem é original, né? Eu acho que tem uma que veio de um livro e tal, mas, cara... São 2 filmes muito bons, cara. E são apostas, são riscos, apostas, né? O risco, ele é fundamental, e o nosso risco como espectador também é fundamental, né? Toda vez que você abre o MUBI, por mais que esteja uma curadoria, você tá entrando num risco que não é o que tá todo mundo falando nas redes sociais. Você tá ali... Entrei no Mas risco. você já sabe que tem que tem isso envolvido ali na curadoria, né? Alguma coisa boa você vai pescar ali, né? E de uma forma geral, os serviços todos estão se posicionando para... Eles falam que é fazer menos e com mais qualidade. Eu entendo isso como... Fizemos mal, produzimos mal, precisamos cortar custos e agora só apostar em coisas certeiras. Mas a Apple é um bom exemplo disso, né, cara? Você vê que ali o catálogo é bem curto, né? Mas muito erro em filme também, né? Individual. Verdade, muito erro, assim. Se não é um grande cineasta fazendo, não vai, né? Você tá pensando naquele Argyle, né? Mas eu posso falar aquele outro lá que passava numa ilha, enfim. Vai embora a lista. Verdade. Né, de tiros na água, e a lista de tiros na água é muito grande se você não é um estúdio. Né? Repara que os tiros na água da Disney Plus ou do HBO Max são muito menores, porque é o Warner e Disney fazendo e uma outra lógica de produção de entender aquilo ali, né, no final das contas. Mas eu acho que a gente caminha para esse lado. Eu fico muito interessado no fandom como uma ferramenta alternativa à franquia, né? O fandom, ele pode surgir de múltiplas formas. Guerreiros do K-pop tá aí para exemplificar isso pra gente, né? Dona Marvel poderia aprender muito com isso, inclusive, né? Mas seria um outro episódio à parte. E pro cinema brasileiro, em especial, eu fico bastante feliz de ver esse movimento, né? Já tinha aparecido pra mim os cortes do saneamento básico no TikTok espontâneo. Eu falei, uai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É muito louco, né? E é muito legal ver isso acontecendo. Gente, muito bom papo. Pra gente fechar, todo mundo paga a prenda, já recomendando um montão de coisa ao longo do papo aqui. Paga a prenda. Mas todo mundo paga a prenda de recomendar alguma obsessão de filme, livro, filme, série ou podcast. Se quiser livro também, mas filme, série ou podcast. Pode começar, garoto. Tá, eu vou dizer, velho, o podcast que tem sido o meu podcast de 2025, ele é em inglês, então a recomendação é nichada, talvez. Mas para os criativos de plantão, tem um podcast chamado Creative Pep Talk, que, tipo, tem mudado a minha vida. É desses podcasts que você pode chegar com um preconceitinho de, tipo, é autoajuda. Mas é autoajuda pra criativos, sabe? É muito divertido. É um apresentador que ele é, tipo, ilustrador de livros infantis. E, sei lá, eu tenho escutado ele, tipo, toda semana religiosamente pra seguir existindo no meu ano. É a minha obsessão de 2025, assim, no geral.
Muito bom. Muito bom. Cara, eu passei os últimos dias um pouco obcecado pelo House of Guinness, que acabou de sair na Netflix, que conta a história da família Guinness. Não começa muito bem. Uhum. Eu estava bem curioso, entusiasmado, porque sou um fã da marca. Fui embaixador da Guinness do Brasil ali no começo da década de 2000, quando a Diageo trouxe. Fui para Irlanda, passei uns dias lá na fábrica, fiz um curso. Então eu estava muito, talvez a expectativa seja a mãe da merda, né? Começou mal, é muito bem feito, mas a direção não é lá grande coisa, a atuação não é lá grande coisa, mas do 4º episódio para frente, é uma série de 8 episódios, melhora e melhora muito. E é do criador de Peaky Blinders, né? Então tem muito ali aquela estética, aquela sonoridade, né? A trilha sonora é muito boa. Então, vale a pena insistir, não parar no 3º episódio, porque ele melhora bastante. Tem esse fenômeno das séries que demoram pra engatar, né? Eu tentei assistir Andor, a primeira temporada, umas 20 vezes, mas quando engatou também, falei, é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. É um ótimo exemplo, né? A 2ª temporada é maravilhosa, mas eu dormi em todos os episódios. Foi difícil ali. Em todos, mas foi. Acho maravilhoso. Eu vou ficar com 2 recomendações alternativas, né? Já que eu falei que foi o filme que foi o ano do terror, né? No cinema de uma forma geral. Tá disponível já para aluguel nos streamings aí, Juntos, que é um filme de terror bastante literal, mas uma belíssima produção. E também o grande hit A Hora do Mal. Quem não assistiu A Hora do Mal, recomendo que assista e recomendo que volte e assista Barbarian, que é o filme anterior desse diretor, que são filmes que vão para esse lado. É uma experiência. Você entra, você não sabe o que esperar, você não sabe o que vai acontecer, você só vai. Muito bom. E aí você subverte gêneros, você subverte absolutamente tudo que tá ali. Gente, eu morro de medo desses filmes, mas vamos lá. Também. Você é do High School Music, não do terror. É isso. Exato, exatamente. Eu prefiro o Batman. Tá bom. Gente, obrigado. Foi um ótimo papo com vocês hoje, viu? Obrigado. Kaique, prazer falar com você. Muito. Muito bom, gente. Prazer também. E fica com a gente que a gente tem mais um bloco agora. Bom, gente, no bloco anterior a gente falou muito sobre a sustentabilidade do formato de filmes feitos para o streaming diretamente, né? E hoje a publicidade, ela é um pedacinho pequeno da receita desse tipo de conteúdo, mas tem espaço para crescer mais. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, eu e o Marcos Scherrabi. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Fábio. O interessante, quando a gente está falando dessa participação de receita, é que a gente está vendo cada vez mais a receita para os streamers, que hoje estão com as soluções de publicidade, do que para os produtores de conteúdo. Então, a gente está vendo, na mesma coisa que a gente comentou no outro episódio, da disputa entre o criador de conteúdo e a rede social, a gente vai ver também a plataforma de streaming trazendo a publicidade para o lado dela e menos essa publicidade dentro dos conteúdos, aonde o criador do conteúdo, muitas vezes, se beneficiaria desse dinheiro, que representa 10% hoje do orçamento dos filmes, vamos dizer assim. É um orçamento pequeno que tem espaço, na verdade uma receita pequena que tem espaço para crescer, né? E esse modelo, se eu não me engano, é o Virtual Product Placement, não é isso? É isso. No final, a gente tem hoje tecnologias digitais que elas permitem com que você coloque um copo, por exemplo, ou uma garrafa, que foi gravado naquele momento sem nenhuma marca, e ela pode ser uma Heineken no Brasil, pode ser uma Budweiser nos Estados Unidos, uma água Evian, por exemplo, na França. A Universal Music utilizou uma tecnologia dessa, chamada Myriad, que a gente pode até botar um pedaço para as pessoas conhecerem, nos clipes, por exemplo, como Lady Gaga e tudo isso. Só que quando a gente vai para o audiovisual, né, quando a gente vai para o formato longo, principalmente para o filme, é muito complexo porque a gente está falando de produções longas, e o grande desafio é não fazer que vire uma publicidade, né? Uhum. E o desafio, para além de fazer que não vire uma publicidade, é entender qual é a vida longa desse tipo de formato em conteúdos que precisam performar com cauda longa também, né? E o grande desafio, além de performar com cauda longa, eu vou trazer 2 pontos. O primeiro ponto é métrica. Uma coisa é você ter um lançamento no cinema, que depois pode ir para o streaming, outra coisa é ter um lançamento que começa no streaming para depois ir para as outras telas. Eu não sei se a marca ou se o produtor de conteúdo ou a plataforma já tem definido no momento da contratação qual seria essa janela de exposição que vai ter. Só que o que mais me preocupa nessa questão, principalmente nos tempos atuais, é que as marcas desaparecem muito rápido. Uhum.
os produtos são muito perecíveis. Então, um carro, hoje a gente deve ter o quê? 2 anos, 3 anos, o tempo médio de uma produção, basicamente, de um formato como esse. Já virou para a versão seguinte, já. Não, já é 10 versões, aquela marca não existe mais, aquele produto não tem. Então, uma coisa é como a Apple trabalha muito bem nos seus conteúdos originais. Ela basicamente está mostrando não a característica do produto no sentido, né, feature. Ela está trabalhando a característica do produto no sentido poder, no sentido praticidade, ou os atributos muito mais de comunicação do que efetivamente de marca. De marca, eu digo de marketing, vamos falar assim. E esse eu acho que é o grande desafio da indústria, porque de um lado você tem produções muito mais dinâmicas e multiformatos, com um tempo de engajamento do usuário e uma atenção plena, porque é isso que um bom conteúdo consegue fazer, que no meio disso você precisa colocar uma marca muito sutil, com menos ego e de uma forma que ela seja vitalícia. Então, quer dizer, você quer ver talvez um Star Wars, e aquele produto que estava lá dentro, você fala, nossa, era o produto da época? E eu fico imaginando, será que teria um rádio gradiente? Sabe? Alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil? E eu olho com uma janela de oportunidade até para ser criativo, né? Você pensa em filmes de ficção científica que se passam, sei lá, em 2062. Qual é a moda de 2062? E você pode ir alterando essa previsão e gerar até, né, unboxing de produtos futuros, assim, ou até surpresa de produtos futuros. Então, uma marca projeta num filme que se passa daqui a 5 anos um produto que todo mundo achou que era mentira, mas naquele ano eles lançam. Sem então, dúvida. abre um universo de possibilidades muito grande, né, também. E você tem a possibilidade também, com esse overlay digital, do produto ser vivo. Então, você conseguiria, a qualquer tempo, com essa tecnologia embarcada e com inteligência artificial, alterar um produto 10 anos depois. E o principal, está chegando a TV 3.0, né? A expectativa é que na Copa do Mundo, a gente, de 2026, já tenha uma grande parte do Brasil com essa tecnologia. Que aí você vai conseguir interagir com a televisão e você pode ver na sua sala um anúncio diferente do seu quarto. Então, quer dizer, é uma conectividade atrelada à produção de conteúdo gigantesca. E isso vai revolucionar muitas coisas. Eu acho que para o consumidor pode ficar legal, para o cara que cuida de mídia vai ser um desafio tanto. E eu acho que o grande desafio também é para o produtor de conteúdo. Sim. Ele precisa entender como essas novas tecnologias conversam, porque no final a gente está falando que produção é muitas vezes arte, e vai começar a entrar um pouco de matemática, um pouco de ciência. Não, isso e até para os próprios criadores, né, de conteúdo, os atores, atrizes, enfim, diretores, todo mundo que recebe um cut desse tipo de placement, né, desse product placement, ele vai ter que começar a pensar, peraí, e se eu sou patrocinado nas minhas redes sociais por essa marca aqui do território de refrigerantes, mas eles vão colocar uma outra lá? E qual é a durabilidade desse negócio, né? Todo mundo sabe que para o cinema, esses acordos que você ganha um cut de publicidade, bilheteria, são geralmente os melhores acordos possíveis, né, de sustentabilidade. Então, como é que a classe também passa a entender isso como janelas de oportunidades, que se você tem um produto, um conteúdo, né, um produto de cauda longa, você vai ter sempre um giro ali. E como você passa a negociar isso, né, também. E aí você tem alguns exemplos, por exemplo. Hoje a publicidade que entra no streaming, na grande maioria, falando de streaming de vídeo, ele não repassa, tirando YouTube, essas coisas, dinheiro muitas vezes para o produtor. Exato. O contrato ele é fechado. Será que vai evoluir igual a indústria da música? Será que a gente vai ter um ECAD? E aí tem outra questão, quer dizer, a gente já falou em alguns programas, eu não trabalho com bet, ou contra os meus valores como, sei lá, um artista, eu não quero estar dentro desse conteúdo. Quem tem não só a permissão, ou quem tem vamos dizer assim, a chave do cofre para falar, essa marca pode entrar, essa marca não pode entrar. Eu acho que a gestão de tudo isso vai trazer uma transformação muito complexa para a indústria como um todo. Eu acho que a gente está vendo aí uma reviravolta muito grande como as coisas vão ser, não é daqui a 10 anos, mas já nos próximos 3 a 5 anos, né? Eu acho, sem dúvida. E o difícil é o que a gente sempre fala aqui, é fazer com que essa indústria converse como um todo. Sim. No final das contas, a gente tem muito compartimentalizado basicamente as soluções, mas eu acho que para o futuro do formato e da rentabilidade de todos envolvidos nessa cadeia, é importante que se discuta essas soluções pensando desde o
autor, ao roteirista, sabe, à produtora, aos artistas que estão lá, a plataforma de streaming e as marcas. E é uma conversa complexa porque a inteligência artificial é galopante. Então, o que hoje a gente pode discutir achando que é uma solução interessante, daqui uma semana vem uma Claude 3.0, uma atualização do GPT e mudou basicamente tudo. O importante é que fique em pauta e se discuta de forma produtiva também, né? E eu acho que se tiver alguém que está acompanhando aqui o nosso programa e tem soluções ou direcionamentos, eu acho que ia ser legal compartilhar com a gente. Comenta com a gente, vocês podem comentar lá no Spotify, no YouTube, né? Ou manda um e-mail para contato@falavega.com. Essa ferramenta arcaica chamada e-mail, né? contato@falavega.com, Vega com W. Porque no final das contas o que a gente quer é reunir basicamente essa indústria e discutir basicamente essas questões que muitas vezes estão nas conversas de restaurante ou estão nos encontros informais, trazer isso um pouco, né, para que todo mundo participe. Perfeito, Marcos. Obrigado novamente. Obrigado a você, Fábio. E nos vemos semana que vem de novo. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marcos Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.